Olá, você que nos assiste, vamos falar sobre a estrutura institucional da governança corporativa. Para entender bem a respeito desse assunto, nós subdividimos em 4 aspectos: o do acionista, o do conselho fiscal, o do conselho de administração e a diretoria. Com base nisso, a gente pode dizer que o acionista é o investidor, aquela pessoa que se reúne juntamente com outras, né, para desempenhar algum tipo de atividade, aplicar os seus recursos, trabalhar nesse negócio ou não, e que precisa ter a sua relação com a entidade a qual ele aporta o seu capital, uma relação muito bem delineada, muito segura, porque afinal de contas ele coloca ali o seu dinheiro, o seu tempo, a sua expertise, a sua estratégia particular, e esse negócio precisa responder à altura daquilo que ele deseja. Por isso, a figura do acionista dentro da estrutura institucional da governança corporativa é elemento essencial e precisa merecer da governança toda a atenção, todo o respeito com relação à sua posição dentro da organização. Como todos sabem, o acionista ele detém recursos inicialmente de forma particular e capitaliza, integraliza tais recursos na empresa e recebe em troca ações. Portanto, cada acionista detém uma quantidade de ações e todas essas ações somadas dão o capital social de uma companhia. E, de acordo com a legislação, cada ação dá direito a um voto. Cada ação, um voto. E esse acionista, ele tem, na realidade, tudo isso estabelecido através de um estatuto social. É uma escritura de nascimento dessa instituição, dessa entidade chamada companhia, por exemplo. Dentro desse estatuto tem-se ali quais são os objetivos sociais dessa companhia, o que ela pretende realizar, o que ela pretende fazer na sua atividade comercial, na sua atividade empresarial em geral. E além do capital representativo de suas ações, ele tem ali dentro do estatuto. Naquele estatuto ele tem a sede, tem o endereço, tem o foro, e tem também as atribuições delegadas à administração, a quem vai gerir essa entidade, quem vai gerir essa companhia, que normalmente é feito através de um conselho de administração e abaixo desse conselho a diretoria. Cada aspecto desse merece um estudo em particular que à frente vamos fazer também. Mas dentro desse estatuto é muito importante falar também sobre mediação e arbitragem. Como esse estatuto, na realidade, é um contrato entre os acionistas, na formação do capital e da instituição de uma companhia, é necessário que se tenha como previsão como mediar os conflitos, como dar solução às interpretações dúbias, como dar seguimento àquelas diferenças de interpretação entre os acionistas. Por isso, hoje em dia, de uma forma muito mais pacificada e de uma forma muito mais coordenada, atribui-se às câmaras de mediação e arbitragem essas soluções, esses questionamentos entre acionistas, esses conflitos entre acionistas. É bom que se diga que é preferível, na maioria das vezes, ir-se a uma Câmara e deixar nas mãos dela o julgamento de determinada situação específica, técnica, de um conflito entre acionistas, do que ir-se à Justiça e lá, às vezes, não ter um julgamento tão específico
tão categorizado, tão tecnicamente feito, conforme se pode fazer dentro de uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Ali se coloca todas aquelas condições que qualquer mediação e qualquer arbitragem será feita sobre os assuntos que a ela forem colocados. Outro aspecto também importante ainda dentro da questão do acionista são os acordos dos acionistas. Aqueles acordos, aqueles contratos em paralelo ao estatuto que regulam a situação de determinado bloco de acionista ou de todos os acionistas, porque o acordo pode ser feito com 2, 3, 4 ou com todos os acionistas de uma companhia. E nesse acordo estão lá registrados as obrigações, os direitos e obrigações entre eles, entre os acionistas, para dar exatamente segurança na relação deles, como, por exemplo, transferência de controle, por exemplo, questões familiares que tenham implicação dentro da composição societária de uma companhia, questões de venda, de controle dos tag-along, dos drag-along, que existem entre os acionistas, de tal maneira que dê a todos eles, ao mesmo tempo, uma garantia de permanecer ou não permanecer na empresa, mas tudo de uma maneira muito transparente, tudo dentro de uma maneira muito regulada, antecipada e preliminarmente. Portanto, o acordo de acionista é também algo muito importante. E, normalmente, esses acordos são feitos por um determinado tempo, a longo prazo, por exemplo, de 10 anos, de 20 anos, para assegurar a regulação de determinados assuntos. E dentro desse acordo de acionistas, não se deve colocar todas as condições e as minúcias, às vezes, de determinadas relações. Não, são os assuntos principais, os assuntos de maior importância e principalmente aqueles assuntos onde a confidencialidade deve presidir, onde não se deve expor ao público em geral questões mais frágeis. Então, esse acordo de acionista, normalmente ele é registrado e fica nos arquivos da companhia e na mão de cada acionista para fazer efeito nas suas atitudes posteriores à sua assinatura. Dentro ainda do assunto acionista, nós temos as assembleias, que é o órgão soberano da sociedade, da companhia, em que, em assembleia, todos os acionistas manifestam a sua vontade, por maioria absoluta, por alguns terços, enfim, desde que seja isso regulado no estatuto, eles vão se manifestar dentro daquelas colocações previamente estabelecidas e fazendo uso desse direito ou de um dever relativamente às suas obrigações. A Assembleia, portanto, é um órgão máximo, como a Constituição da República, por exemplo. É a carta magna de uma sociedade, é a carta magna de uma empresa, de uma companhia, né? E ainda de resto, podemos falar também sobre a política de dividendos, porque nenhum acionista coloca ou faz seu investimento num capital de uma determinada companhia sem fazer os cálculos do retorno, em quanto tempo e em qual a taxa que isso volta para o seu patrimônio. Portanto, é muito importante que a companhia tenha no seu estatuto e também no seu acordo de acionista algumas condições específicas, além do que prega a legislação societária, para que haja muita clareza com referência ao tipo de dividendo que será pago a cada um deles ao final de determinado período, normalmente anualmente. Mas essa política deve ser bem transparente, bem clara, bem objetiva, de tal forma que o acionista possa contar com essa remuneração baseado no orçamento que se faz anualmente também dentro da companhia, das perspectivas que existem e da estratégia colocada à prova dentro do seu exercício social, que normalmente acontece de 1º de janeiro até 31 de dezembro.